E pensando no tema, o ano da expansão, nós sabemos, e você que vai a hospital e ouve pessoas, aniversário, e tempo passando, quando a gente chega num hospital e o indivíduo está ali no fim da sua vida, chegando no término, parece-me que se você quer ouvir coisas certas e coisas importantes, você se aproxima de alguém que está próximo do fim. Está chegando no final. E Jesus também passou. Jesus, o Deus que se faz homem, como homem, depois de 3 anos no seu ministério, depois de 33 anos, o santo que se esvazia da sua glória e vive entre esses homens caídos e miseráveis, ele está nos últimos instantes, no término do seu serviço, do seu trabalho que o Pai delegou, trabalho custoso, penoso. Ele desceu da sua glória e homem se fez, e se torna um varão de dores. E como um homem, o Jesus que está ali em oração nos últimos momentos, e os últimos momentos dizem que as primeiras e as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. Por isso que os meus filhos falaram papai e mamãe. As primeiras. E Jesus vai lá no jardim, em João 17, e conversa com o Pai. Tem um tempo assim de colocar as coisas e checar se tudo foi realizado corretamente, se as ordens foram cumpridas, como o meu irmão leu de manhã aqui para a gente. Consumei a obra que me deste a realizar, mas tem mais. E eu olho aqui em João 17, os paraquês de Jesus. Para que fez? Para que veio? O motivo, o sentido. E eu creio, irmãos, que se eu pudesse escolher aqui um ponto entre tantos pontos sobre a expansão do reino de Deus, eu escolheria este ponto que Jesus tratou aqui, onde nessa oração que só João escreveu. Mateus, Marcos e Lucas registraram dessa oração tempo de dor, tempo de sofrimento, tempo de homem, Deus sendo abandonado pelos homens nas suas fraquezas. E João, aquele mesmo que, depois de ouvir que Jesus iria sofrer um colapso na sua liderança, na vida daqueles que ele investiu, Judas, nesse momento, quando Jesus fala sobre ele ser traído por alguém, a Bíblia diz em João 13:23 que João estava no peito, deitado no peito de Jesus, tamanha era a comunhão. E foi ele que escreveu essa coisa íntima de oração, a oração de Jesus. E entre tantas coisas que ele escreveu, no versículo 20, por exemplo, ele disse: eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim. Então, o resultado, irmãos, o mesmo João que depois escreveu o livro da Revelação, ele escreveu o último evangelho, o evangelho de João, ele escreveu as últimas 3 epístolas, ele escreveu o último livro, o Apocalipse. Em Apocalipse ele fala de um cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. E agora ele escreve a respeito de um Deus que se faz homem, se esvazia e vai orar. E ele ora por mim e por você aqui no versículo 20. Você poderia olhar para o versículo 20 e dizer e começar a agradecer com as tuas palavras: obrigado, Senhor, por ter orado por mim há mais de 2000 anos atrás. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós estamos aqui nessa noite porque Jesus orou por nós, porque a palavra foi nos revelada pelo ministério do Espírito Santo, aleluia. Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui, amém, irmãos? E Jesus aqui ele toca num ponto, amados, que eu creio de vital importância, quando João escreve o tema da oração de Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido.
O homem não precisava de um Salvador no princípio, porque o homem vivia em comunhão. A necessidade humana de um Salvador foi por conta da queda. Por conta, como diz Romanos 7:24, de nós termos nos tornado miseráveis, separados da glória de Deus. E miserável é um homem que vive a vida como se Deus não existisse e sua palavra não fosse a verdade. Quero te dizer que o melhor empresário do mundo, a melhor instituição que trabalha em favor do próximo, que tem o seu lugar, se Jesus Cristo não for o Senhor daquele lugar, se Ele não foi confessado, lá tem gente que está separada da glória de Deus. E meus amados, o Senhor nos chama a atenção para isso. O que nós perdemos, Ele veio nos buscar e salvar. Nos salvar do isolamento, nos salvar da separação dEle, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Jesus começa a falar algumas coisas, por exemplo, no versículo 11, Ele estava na terra, mas de uma certa forma Ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Ele começa a falar a respeito dessa gente, chamada igreja. Ele está dizendo assim, a igreja está na terra, mas não é do mundo. Como nós temos ouvido a respeito da batata. A igreja foi arrancada da terra. A igreja está na terra. É a igreja que traz o reino de Deus à terra. Mas ela não é do mundo. A igreja não é do mundo, ela é enviada ao mundo. Glória ao nome de Jesus. Versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E Jesus ora a respeito do crescimento da igreja. Ele fala que, no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Unidade, aquilo que é inteiro e indivisível. E para que o mundo conheça. Olha, irmãos, olha o que Jesus está aqui dizendo, amados. A estratégia de evangelização do mundo. O mundo está morto. O mundo pereceu. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Mas esse homem decidiu não dar louvor à sua glória, quando pensou que podia viver longe, no seu livre-arbítrio, escolher ser maior do que Deus, enganado pela serpente. Mas agora, João está dizendo que nós, a igreja, aqueles que foram arrancados do mundo por causa da palavra, que recebemos, porque nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra de Deus. Fora disso não há igreja, só há igreja quando a palavra nos batiza no arrependimento. E ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. E ele termina dizendo que o mundo, no versículo 26, diz assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles estejas. O versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu. Jesus falou que o mundo iria conhecê-lo através do viver deste povo, que sendo um povo, sendo muitos, na sua singularidade, porém um. Jesus vai ao céu, o Espírito Santo desce, Cristo vem habitar em cada crente, isso é extraordinariamente importante, nós compreendermos que o ministério do Espírito Santo é glorificar a obra de Cristo no corpo, no crente. E a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 32, que nós já passamos por aqui, que o resultado
da presença, do poder e do propósito de Cristo naquele povo foi este: era o coração e a alma da multidão dos que criam. Jesus orou pela unidade. E agora o Espírito em Cristo está habitando naquele corpo, a igreja. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Anteriormente, em Atos 2,42, ele diz que este povo, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir dos pães. Eles eram unânimes, eles tinham o mesmo sentimento, eles tinham o mesmo pensamento. A igreja é algo em que todos sentem a mesma coisa, têm o mesmo desejo, o mesmo objetivo. Pode fazer de maneira diferente, um toca o violão, outro toca o teclado, mas na verdade estão fazendo a mesma coisa. Por isso que a igreja é esta loucura, enviada para o mundo em que nós temos visto o efeito do pós-modernismo, e se não dizer, talvez, e lamentavelmente, o pós-cristianismo, que prospera no caos, onde tudo é relativo, e onde a verdade absoluta de Deus é abandonada. Pois eu quero dizer a vocês, amados, essa igreja de Mateus 16, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, porque ela foi arrancada do mundo, porque a palavra é o seu parâmetro de pensamento, de sentimento, de posicionamento. Ela vai avançar, falando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, olhando para o mesmo alvo. É assim que nós vamos. E a Bíblia diz que isso traz impacto. Isso traz impacto, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus veio restaurar os relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu vivi 15 anos debaixo de um telhado de um prédio, pensando que aquilo era uma igreja. Mas ser igreja é ser restaurado na sua comunhão com Deus. Porque nós encontramos no Evangelho Deus tratando com o indivíduo. Mas quando nós vamos para as epístolas, Deus está tratando com o corpo. Eu tenho ouvido tanta gente cantar sobre a noiva, sobre a noiva, sobre a noiva e sobre o noivo, mas eu quero dizer, nós estamos vivendo o tempo do corpo de Cristo, em que Cristo é o cabeça, Ele é o líder. E eu creio, meus irmãos, que essa vida do corpo de Cristo vai introduzir a vida do noivo e da noiva para a glória de Deus Pai. E nós precisamos tratar com muita seriedade e posicionamento a nossa unidade. A palavra diz em Efésios 4:3, irmãos, que nós temos uma responsabilidade: guardar a unidade do Espírito. A igreja guarda a unidade do Espírito. Porque quando a igreja guarda a unidade do Espírito, ela vive profunda comunhão. Koinonia. O que é koinonia? A amizade, a vida, o relacionamento que o Espírito Santo de Deus gera na vida daqueles que creem. O meu irmão falou sobre o Evangelho de César, eu creio nisso. Quando a gente pensa a respeito disso, que Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, ele está escrevendo para os irmãos de Roma, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Meu amigo, aquele que aceitava o Evangelho de Cristo, nos dias do Evangelho de César, onde ele chegava, as pessoas tinham que dizer, César é nosso Senhor, salve César. E reconhecer César representava trabalho, representava subsistência, e quem recebia o Evangelho da glória de Deus era dispensado do seu trabalho, as portas lhes eram fechadas, e dentro dessa realidade espiritual de vida, aqueles que receberam o Evangelho da glória de Deus, eles não tinham falta de nada. Irmãos, qual foi o ponto do primeiro sermão de Pedro? A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia. E esse Cristo, quando Ele veio habitar na igreja, irmãos, Ele trouxe uma só palavra. Temos vivido o mundo das opiniões,
que é inteligente ter opinião diferente, que é sábio, que não é ser Maria vai com as outras, se submeter, honrar, porque é isto que o modernismo e o pós-modernismo estabeleceu na vida dos homens, que é errado ser direito e fazer certo é feio. Mas a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. E Paulo chega ao ponto de falar em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 assim: por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele fala com aquela igreja, vocês precisam pensar a mesma coisa, vocês precisam ter o mesmo sentimento. Sabe por quê, irmãos? Porque é na unidade do corpo de Cristo, nos nossos relacionamentos. E se a gente olha, o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, repousou ali línguas de fogo, eles falavam em línguas estranhas, eles eram edificados, oravam os mistérios de Deus, como nós fazemos hoje. Mas o ponto extraordinário daquele acontecimento foi que a presença de Cristo na vida de cada crente estabeleceu diante de uma sociedade caída e morta a visibilidade do reino de Deus. A visibilidade do reino de Deus. Um reino de justiça, de paz, de alegria e de santidade no Espírito Santo. E este é o papel da igreja, irmãos. Se alguns perguntarem, nós estamos saindo daqui devedores. Eu estou saindo daqui, irmãos, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se por um lado eu estou satisfeito com as coisas que Deus tem feito, mas há em mim, sabe, irmãos, tanta insatisfação. Eu ontem fui tão tocado por Deus, eu saí daqui do encontro à noite dizendo: Senhor, eu não estou fazendo tudo o que posso. O Senhor quer mais de mim, tem mais. O Senhor quer uma atitude, o Senhor quer um posicionamento. Sabe por quê, irmãos? Jesus estava lá orando: Pai, guarda-os em unidade. Foi para isto que eu vim, para que eles tenham comunhão com a gente, porque foi isso que Adão e Eva, foi isso que eles perderam, o prazer da comunhão, desse relacionamento, dessa vida gloriosa. E eu oro para que eles sejam preservados na unidade. Por que Jesus está orando, irmãos? Porque é mais difícil preservar do que conquistar. É mais difícil casar do que manter um casamento. É mais difícil manter uma empresa do que abri-la. Os empresários que aqui estão sabem. É mais difícil educar um filho do que tê-lo. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Tudo aquilo que tem valor, tem que haver um posicionamento. Se você me perguntar, e nós temos muito a melhorar lá em Hermelino Matarazzo, irmãos. Mas se tem algo que nós temos buscado, é preservar os nossos relacionamentos em amor. É preservar os nossos relacionamentos em honra, amados. Quando nós chegamos em Hermelino Matarazzo, a rua daquele prédio, meus amados, onde nós nos reunimos, a prefeitura não colocava mais luz lá. Era um lugar desvalorizado, porque é por causa do tráfico, bandidagem. Esses dias saiu, até o Carlos Alberto Júnior mencionou, pastor, o ano passado, que por metro quadrado, dentro da sua realidade, Hermelino Matarazzo se tornou o lugar mais valorizado de São Paulo. Esses dias eu fui comprar uma propriedade lá, nós, a igreja, fomos lá fazer um negócio, e o cara não sabia quem eu era. Falei: rapaz, tem uma propriedade ali assim, a gente está olhando um trabalho ali com o povo daquela região. Ele falou: cara, tá caro lá, hein? Falei: é mesmo, mas... Aí ele deu o preço, falei: isso não vale, como diz provérbio, né, irmãos? Diz o comprador: não vale. Quando ele sai, barato. Falei: isso aí não vale. Falou: rapaz, mas o negócio é o seguinte, cara, depois que veio uma igreja para cá, o lugar aqui melhorou, o lugar mudou. Quero falar para vocês, irmãos. Para mim, célula não é uma ideia. Para mim, célula não é uma maneira de nós nos alegrarmos e nos orgulharmos do número de pessoas. Para mim, célula nos grupos pequenos é um princípio bíblico
de nós cumprirmos o propósito da vida cristã. Porque as células nos ajudam a nos relacionar, a Deus tratar conosco. Há pessoas que passam a sua vida pregando num púlpito e não são capazes de se relacionar meia hora com indivíduos, com pessoas. E olha, eu vou dizer para você, meus irmãos, é tempo de nós descermos dos púlpitos e vivermos a igreja dos irmãos dos uns aos outros. A comunhão é a parte mais embaraçosa da vida da igreja para alguns. Relacionamento é a parte mais difícil. Mas a comunhão não nos faz pecar. Ela apenas revela nossa realidade espiritual. O que a palavra fez ou não em nós. Diga para o seu irmão, aleluia. Diga assim, aleluia. O Senhor nos trata na comunhão. Glória a Deus, na comunhão a gente tira a máscara, irmãos. Glória a Deus, nós perdemos a religiosidade. Eu não acredito que dá para viver religiosidade nos grupos menores. Não dá para viver, irmãos. Não dá para disfarçar durante muito tempo, amados. Esse João, ele percebeu isso. E na sua epístola ele disse assim, 1 João capítulo 1, versículo 3. Aquilo que eu ouvi, que vi, eu anuncio a vocês, para que vocês saibam que a nossa comunhão é com o Pai e com Cristo. Irmãos, nós quando estamos lá na célula, nós quando estamos lá no prédio onde nós nos reunimos, diferentemente daqui, quero crer nisso, lá se reúnem os irmãos e o mundo. Na célula, aquele encontro da célula, Coríntios 14 diz isso, quem apresenta-se lá? Os irmãos e o mundo. Lá no prédio que não é a igreja, lá é um prédio onde a igreja se reúne, onde o joio vai lá, onde o trigo se reúne, o joio vai lá. Os discípulos falaram, Senhor, quer que a gente arranque o joio, Mateus 13? Ele falou, não, deixa até a minha volta. Vou dizer para você, amado, se você, pastor, tem sofrido, tem visto coisas lá, se você tem visto gente triste com aqueles que estão traindo, com aqueles que estão falando mal, com aqueles que estão se levantando contra, é um grande sinal de que a igreja está reunida naquele lugar. Se você tem sofrido com gente falando mal de você, se você tem sofrido com os descontentes, quando você fala de liderança espiritual, de cobertura espiritual, de paternidade espiritual, e gente não gosta e se levanta e faz lá grupo para levantar-se contra você, olha, é um grande sinal que verdadeiramente Deus está naquele lugar, sua presença está ali e a glória do Senhor vai se manifestar. E quero te dizer, amado, a respeito de unidade, que é um grande instrumento de evangelização. O mundo vê. É como assim, o grão de trigo cai na terra, ele morre, Jesus. O joio vai virar trigo? Não, ele vai morrer. E antes que Jesus volte, o joio que se reúne com a gente no prédio, nas células, ele vai morrer antes, ele não vai ser arrancado, ele vai morrer e vai nascer trigo para a glória de Deus. É isto. Às vezes a gente quero te dar essa palavra de ânimo, pastor, que está aqui. Deus julga a unidade. Sabe por que acontecem coisas no meio do rebanho? Porque Deus julga a unidade. É um princípio divino. Deus julga a unidade, portanto, cuidado, respeite a unidade do corpo de Cristo. Números 12, Deus julgou a unidade de Moisés, Arão e Miriam. Números 12, Deus julgou a unidade de... Números 16, perdão. Deus julgou a unidade de Corá, Datã, Abirão, Moisés e Arão. 17.500 pessoas aproximadamente morreram,
Porque quando a glória de Deus vem, a glória de Deus veio no templo, porque todos falavam a mesma voz, a glória de Deus encheu o templo, os sacerdotes saíram, todos saíram e se prostraram diante do Senhor por causa da glória de Deus. Mas a glória de Deus também veio em Números 12 e Miriam ficou leprosa. A glória de Deus veio naqueles dias de Corá, Datã e Abirão e muitos morreram. E a glória de Deus também veio nos dias de Finéias, quando o povo tinha abandonado a unidade, e ele matou um israelita que estava deitado com uma mulher amonita ou moabita. A glória de Deus veio e deu um concerto de paz para Finéias. Irmãos, nós não vamos promover a unidade já foi feita lá na cruz. Nós precisamos conservá-la, irmãos. Conservá-la. Guardar, proteger a unidade, irmãos. E como é fácil perder a unidade. Perder a unidade é como perder unção, irmão. Já viu lata de azeite? Você abre um azeite, as mulheres colocam o azeite em cima de um pratinho, porque abriu a lata, o azeite derrama, ele evapora e ele vence. A unidade, ela precisa ser respeitada, amados. E nós estamos vivendo esse tempo que o Senhor está chamando-nos para vivermos o corpo, os uns aos outros, dependermos uns dos outros, na dependência, nessa vida de cobertura espiritual. O mundo vai ver isso, irmãos, porque o mundo não vive relacionamentos reais, o mundo não pode viver comunhão. A torcida do Corinthians não pode viver a comunhão, ainda que ela ensine um pouco sobre o que é estar olhando para o mesmo lado, Babel olhando para o mesmo lado. Mas eu quero dizer a você, irmãos, koinonia, comunhão, unidade, só aqueles que estão no corpo de Cristo podem viver. Que Deus nos livre de colocarmos líderes de células que não são nascidos de novo, irmãos. Porque quem não é nascido de novo, ele não vive a unidade, ele é contra a unidade. E eu quero terminar aqui trazendo uma lembrança a vocês da igreja que agrada ao Senhor, que é a igreja de Filadélfia, que quer dizer amar um ao outro, e Délfia, irmão, amor fraternal. Essa igreja, irmãos, que houve elogios e não houve censura, ela apareceu depois que os irmãos que protestaram, nos dias que os irmãos protestaram, houve muita morte, nós já ouvimos isso aqui. Mas essa igreja dos irmãos aqui, quando ela apareceu, essa igreja dos irmãos é uma coisa estranha. Eu quero falar isso para você com muito temor. Essa igreja dos irmãos, ela entra numa favela, ninguém fica sabendo. Esses dias eu recebi, irmãos, a notícia de uma jovem, pastor, nós temos células lá no Pantanal. Lá no Pantanal, irmãos, a polícia não entra, porque os traficantes não deixam ninguém entrar. E a célula está lá, irmãos. As células, a comunidade da graça está lá, pastor Carlos Alberto. Ninguém fala nada, mas eu vejo de domingo as pessoas chegando lá, meus irmãos. Gente renovadas, restauradas, sendo batizadas, entregando a vida a Cristo e saindo de uma vida de miséria, não porque estão no Pantanal, mas porque estão separados da glória de Deus. A célula é a maneira pela qual nós vivemos a vida cristã. Traz impacto a uma sociedade, nós avançamos através da vida do corpo, irmãos. Nós avançamos através da vida do corpo. Na comunidade da graça nós temos uma liderança, o pastor Carlos Alberto. Ele tem entendido que célula é um princípio de Deus. Ninguém pode estar fora de uma célula. Ninguém pode estar fora disso, ninguém pode não pensar em sonhar em ser um líder de célula, em ser um supervisor de área, um supervisor de distrito e ter uma congregação local. Ninguém pode. Eu dou glória a Deus, irmãos. Os meus filhos, eu moro em Mogi das Cruzes, a 45 quilômetros de Ermelino, eu morava em Ermelino, mudei para Mogi, mais perto do trabalho. E nós estamos lá trabalhando com jovens. Irmãos, às quintas-feiras nós vamos num lugar que nem a polícia vai.
E a gente senta lá, irmãos, numa garagem que foi emprestada para a gente. O meu filho faz a célula, eu e minha esposa, eu vou lá e sento. E participo daquela célula, um lugar de tantas necessidades materiais, emocionais, mas a grande necessidade é espiritual. Outro dia eu saindo daquela casa, conseguimos uma casa, a anfitriã, cristã, fazemos a célula na garagem, irmãos, uma luz bem fraquinha, às vezes a gente chega, toda a roupa está no varal, a gente precisa olhar para o irmão, a gente não tem autorização para tirar a roupa do varal, e a gente fica olhando um para o outro assim, e outro dia essa mulher, eu cheguei, ela disse assim, o meu ministério é ser dirigente de coral. Eu falei, é mesmo? Falei, eu estou saindo. Eu falei, mas você não vai participar? Eu falei, não, eu estou indo porque eu vou visitar uma igreja, porque a igreja que eu dirigi o coral, teve um problema lá, rompeu o relacionamento, e agora eu estou procurando uma nova igreja, porque o meu ministério é ser dirigente de coral. E a Bíblia diz que o ministério da igreja é o ministério da reconciliação, irmãos. A igreja estava lá, os filhos na porta, e ela procurando um lugar para fazer algo menos importante do que entregar o Cristo que ela diz que habita nela para outro. Então, irmãos, essa igreja dos irmãos de Filadélfia, que não tem reclamação, que não tem nada, ela tem algumas características. A Bíblia diz que ela tem pouca força. Tem pouca força, Filadélfia. As células parecem uma coisa que tem pouca força, ninguém vê crescendo. Mas quando você ajunta todo mundo, é uma multidão para a glória de Deus. Outra coisa que fala aí, que essa igreja ideal, irmãos, ela tem a chave de Davi. O que foi a chave de Davi? A chave de Davi foi a comunhão. A chave de Davi foi a comunhão, irmãos. Até quando ele pecou, ele não abandonou a comunhão. Por isso que alguns não entendem, porque Saul não era melhor do que Davi. Porque o que Davi fez, o que Saul, mas Davi entendeu a comunhão, a necessidade dos uns aos outros. A Bíblia também diz lá que essa igreja ideal, a igreja dos irmãos, é a igreja que guarda a palavra de Deus. A base da nossa unidade, irmãos, não pode ser as nossas emoções. A base da nossa unidade não pode ser a nossa família. A base da nossa unidade tem que ser a palavra de Deus. O Senhor disse em Mateus 10, que vai ser, eu vim trazer guerra. Jesus disse, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer espada. Filho vai odiar pai, pai vai odiar filho por causa de mim. E o lugar onde é mais difícil nós preservarmos a unidade do corpo de Cristo, se você for parar para pensar, é na família. Família sanguínea. Por causa das emoções. Mas todas as vezes que nós aplicamos a palavra e honramos ao Senhor, nós estamos amando verdadeiramente e preservando a unidade do Espírito. Amém, meus amados. Como nós vamos avançar, como nós vamos crescer, como nós vamos viver novas congregações, nós vamos viver falando a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento, olhando firmemente para o mesmo alvo, diferentes na sua singularidade, mas todos com o mesmo sentimento. Por quê? Porque aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, gera pensamento, aquilo que a gente pensa gera sentimento, aquilo que a gente sente torna-se atitudes, ações e atitudes estabelecem aquilo que a gente faz. O que a gente faz mostra o nosso caráter revela o nosso destino. E é por isso que nós estamos todos, irmãos, em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e nada vai nos deter, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Pastor, quantos minutos? Eu já passei? Como é que está? Não sei se não deu o pimpinho aqui. Eu fiquei curioso para ver como era isso. Graças a Deus está desligado. Eu queria pedir a tua autorização e a tua permissão para chamar o Ademar e os irmãos que tocam, pastor. E eu queria que nós
investíssemos um tempo em oração aqui, amados. Precisamos orar sobre essas coisas. Porque às vezes as pessoas têm facilidade de ir pregar em tudo quanto é canto, mas quando a gente traz essas pessoas que não nasceram de novo, eles não veem Jesus em nós. Eles precisam ver Cristo em nós. A nossa vida, a maneira que a gente vive, é um elemento que vai chamar a atenção do não convertido para que ele tenha um encontro com Deus. Por isso que nós vivemos em aliança, irmãos. O mundo diz que não é sábio ter o mesmo sentimento, pensamento e sentimento. A Bíblia diz que isto é unidade. Unidade de pensamento. Foi por isso que Jesus orou. Eu oro para que eles sejam. Final de abril, pastor Carlos Alberto, nós fizemos o culto. Uma expressão, usamos a batata. Cada irmão levou uma batata num culto. E um garfo. Cada criança levou uma batata e um garfo. Cada líder, supervisor de distrito e pastor local, com uma bandeja, com uma batata. E nós estudamos profundamente, João 17, sobre unidade. Tirados da terra, lavados pela palavra, aquecidos pelo Espírito Santo, amassados uns nos outros. O mundo fica vendo isso, irmãos. Ele não consegue entrar nisso. O joio não participa disso, irmãos. A igreja está reunida onde está o joio, mas ela está nas regiões celestiais. E o povo que não nasceu de novo está na região do vale da sombra da morte. Não há unidade. Não há unidade a não ser no corpo de Cristo. Por isso que o corpo de Cristo está na terra, para que ele cresça, o joio morra e ele se torne um amassado. E nós fizemos isso, irmãos. Foram, eu creio que mais de 4.000 batatas naquela noite. E o Espírito Santo foi se movendo. É verdade que talvez tivesse o joio lá que só amassou batata. Mas houve um ato espiritual, irmãos. E no final, cada supervisor de área com aquela bandeja cheia de batata, nós forramos assim, o lugar aqui onde a gente consegue ficar um pouquinho mais alto, só para ver os irmãos. Forramos assim, e cada um foi trazendo aqueles purês que foram amassados com lágrimas, e nós fizemos aquele baita purê de batata no encontro, irmãos, foi uma coisa assim, e as pessoas choravam e se abraçavam. Se você parar para pensar, pastor, como nós temos sido atacados na unidade. Bem disse o pastor, o diabo não quer matar o crente, ele quer que o crente não guarde a unidade. Porque sem unidade, a glória de Deus não vem. A glória de Deus se manifesta na unidade, irmãos. Para prostrar, para julgar. Mas a glória de Deus só se manifesta na unidade. Amém? Amém? Eu queria pedir para você ficar em pé. Oh Espírito Santo. Queria fazer um pedido aqui, todos os pastores que ministraram entre nós neste encontro, subissem aqui comigo, por favor. Todos os pastores que ministraram entre nós nesse encontro, subissem aqui comigo, por favor. Todos os pastores que ministraram entre nós nesse encontro, subam aqui. Eu quero que, mediante o ato de fé que vai ser naturalmente conduzido pelo pastor Aguinaldo, eu queria que esses pastores primeiro recebessem a nossa gratidão. Os outros que não estão conosco precisaram voltar. Da mesma forma, nós os incluiremos na nossa gratidão pelo esforço que fizeram para estar aqui. O Carlos Alberto Júnior,
o Antônio Carlos Costa, nosso querido Toninho, o pastor Osmar, que também precisou voltar. São pastores deste ministério que nos deram a honra de nos ajudarem, participarem deste projeto e abençoarem vocês. Nada mais justo do que a gente orar e agradecer por eles, mas nada mais necessário do que de pedir para eles nos abençoarem. Vocês querem isso ou não? Eu preciso muito disso. Enquanto o pastor Aguinaldo falava, eu vou deixar que ele continue, como Deus colocou no coração dele. Mas eu queria só pedir que vocês dessem as mãos uns aos outros agora. Dessem as mãos uns aos outros. E nós cantássemos juntos uma declaração de fé, para a gente continuar o ministério que o Senhor tem nos dado, de acordo com aquilo que o Aguinaldo nos desafiou nesta noite. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Você fica imaginando um homem com um grupo de pessoas em unidade, colocando 700 cruzes de madrugada numa praia. Deus o levantou como parte do corpo. Eu não acredito que todos nós possamos ter esse chamamento, que é um chamamento especial. Eu não acredito que seja para todos, aquele respeito, irmãos, com honra, mas eu creio que todos nós podemos abrir a nossa casa, ter uma célula, cuidar de algumas pessoas, cuidar de poucos e reproduzir-se eficazmente na vida de muitos. Irmãos, é tempo da igreja, o corpo de Cristo. Não fique fora disso. O Espírito Santo só vai testemunhar a respeito da vida do cabeça e do corpo, a igreja. Amém, amados? Eu quero pedir depois de termos cantado essa canção, eu louvo a Deus que nós temos a cena daquilo que é a unidade, irmãos. Pastor Carlos Alberto, pastor Antunes, pastor Ademar, são homens que Deus levantou, e a unidade desses homens trouxe a salvação para milhares de pessoas. Isso é extraordinário, esse impacto. Antes de vir para cá, um indivíduo me perguntou: pastor, quem vai estar lá da comunidade da graça? Eu falei: os líderes, os anjos de Apocalipse, o grupo de mensageiros que mantém a realidade da igreja. O Antunes vai estar lá, o Carlos Alberto e o Ademar. Falei: eles estarão lá. E vou te dizer, cara, eu vou lá também, ficar perto daqueles homens, daqueles irmãos. E Deus nos traz esses irmãos para nos abençoar tanto. Então é tempo de nós, irmãos, lembrarmos e olharmos para o ponto de partida da nossa tarefa de ganhar o mundo. O nosso ponto de partida, o nosso ponto zero, é preservar a unidade do Espírito que foi feita lá na cruz. É só isso que eu tentei dizer. Que o Espírito possa dizer melhor ao coração de cada um de vocês. Queria pedir para o pastor Ademar para a gente depois orar, nós cantarmos aquele cântico: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é isso que a gente tem falado para a zona leste de São Paulo. Irmãos, o Senhor vai nos ajudar.
Pastor Carlos Alberto trouxe homens, eu já pedi ajuda, eu quero aprender a liderar, eu quero aprender a multiplicar células, eu estou precisando aprender. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos a zona leste de São Paulo salva para Jesus. Nós queremos uma comunidade em cada bairro no mínimo. Eu vou enviar os meus líderes, vou enviar os meus filhos amados, esses que eu quero servir. E lá na frente a gente vai se encontrar em nome de Jesus. Amém? Diga para o seu irmão: a igreja está na terra, mas ela não é do mundo. Ela está assentada nas regiões celestiais, mas também está enviada ao mundo. Amém? Glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. O mais importante, Caminhar seguro. vamos dizer as coisas na importantes, irmãos. luz, Nesse final de encontro, dizer as coisas importantíssimas. desfrutar do seu amor. Glória a Deus, ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus. Meu bom pastor. Pastor Carlos Alberto, nós pastores da comunidade da graça, nós não temos uma igreja local, nós não temos uma congregação, nós somos teus filhos. O Senhor confiou-te um ministério, resolveu nos plantar na comunidade da graça. O Senhor é o profeta que Deus vai usar para prosperar os nossos caminhos. Nós não encontramos prosperidade sem a fé no Senhor. E não vemos o avanço. Nós não encontramos segurança. Nós não encontramos segurança se não for no Senhor. No Senhor Deus. Mas a nossa prosperidade virá. E tem um canal. É o Senhor. Autoridade espiritual. O Senhor está aqui. O Senhor te levantou para ser um instrumento para nos levar a uma terra em descanso. E nós vamos temos nos tornado uma grande multidão. O Senhor é filho do pai da fé, Abraão. O Senhor, eu tenho dito, olha, caramba, você é um fera, meu. Os teus olhos brilham, pastor. Os teus olhos brilham como os olhos de Caleb. Os teus olhos brilham como os olhos de Caleb, pastor. Que Deus me dê os sonhos que tem dado ao Senhor, a força, o desejo, a pegada que você tem. O Senhor é um servo. Os teus olhos brilham. O Senhor sempre diz para a gente: vamos em frente, porque a terra é boa. E nós agradecemos a Deus. E ai daquele que não te reconhecer. Eu não conheço um indivíduo, pastor. Eu não conheço um indivíduo que não tenha respeitado a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, que não esteja bem na sua família. Não conheço um. Mas também não conheço um que esteja inteiro, que ousou imaginar que poderia pensar contrário e ser divergente com o Senhor e ficar inteiro. Eu não conheço um. Se alguém me conhece, me apresente. Eu não conheço. Não conheço, irmãos. Nós podemos ser diferentes. Divergir nunca. 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 E é isso que nos faz avançar. Glória a Deus. É isso que nos faz avançar.
A gente lá no GD, às vezes a gente discute, fica bravo, nos amamos, acertamos, sou corrigido. Os meus irmãos que estão comigo falam, não, acho que isso aqui está errado. E nós temos que ceder, é verdade, isso aqui está errado. Nós vamos tocar por aqui, a palavra de Deus diz assim, e nós vamos avançando. E é assim que vai avançar a comunidade e a igreja. Mesmo pensamento, mesmo sentimento e mesmo desejo. E é isso que o Espírito do Senhor está fazendo entre nós. Amém, irmãos? Vamos renovar a nossa aliança nesse final de encontro, com a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a nossa vida, o nosso pastor. Ele investe na vida de alguns e está se reproduzindo na vida de milhares, de milhares, de milhares. E eu quero imitar um homem que disse, eu não sou capaz de fazer essa oração. Eu queria pedir para o pastor Antunes fazê-lo, porque ele é uma referência de alguém que honra, respeita como tantos outros que aqui estão. Glória a Deus. Vamos levantar um clamor ao Senhor, declarando que nós vamos manter a unidade do Espírito e que nada poderá nos separar. E aqui a nossa lealdade, a nossa honra é ao pastor Carlos Alberto. E andaremos nesta luz e nesta unidade. E as trevas não poderão nos separar. E nós venceremos. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E as células serão células proféticas que se multiplicarão, e o número de discípulos tomará conta desta nação, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai Santo, nós profetizamos a palavra que não voltará vazia, esta palavra que nestes dias penetrou até a divisão da alma e do espírito de cada um que aqui está, pelo poder desta palavra, em nome do Senhor Jesus, renovamos a nossa aliança com o Senhor, com o pastor Carlos Alberto, com esta visão, e declaramos que os poderes do inferno não poderão impedir isto, porque o nosso cabeça disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Diga a todos, digam glória a Jesus. Bem alto, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.